Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Hoje a gente vai estudar as integrais triplas, né? Continuar, né, o estudo das integrais triplas. Só que nós vamos calcular integrais agora sobre regiões um pouco mais gerais do que a gente vinha fazendo, né? É um processo semelhante ao que nós fizemos lá para as integrais duplas, né? Então na aula passada a gente aprendeu a calcular a integral tripla sobre as caixas retangulares, né? Ou seja, conjuntos dessa forma, assim. AB é um conjunto formado por todos os x e y, em que x varia de A a B, o y varia de C a D e o seu z varia, sei lá, de R a S, né? Então B seria um produto cartesiano de 3 intervalos fechados, né? Agora a gente vai generalizar um pouco. A ideia é semelhante ao que a gente fez quando a gente definiu integral dupla sobre aquelas regiões tipo 1 e tipo 2. Tá? Então a ideia é a seguinte: em teoria, na parte teórica, a gente estudando aí num curso de cálculo avançado, a gente consegue ver o seguinte: suponha que eu quero calcular a integral tripla sobre uma região, um sólido E aí no meu espaço. Tá? A gente faz um processo semelhante ao que nós fizemos lá para integrais duplas. Então, suponha que você calcular a integral sobre E de uma função f de 3 variáveis, f de x, y, z. Tá? A ideia é a seguinte: a gente vai definir essa f maiúscula. Não, primeira coisa, né? Você vai pegar... Essa região não pode ser qualquer, né? É um sólido, então você tem que colocar ele... Tem que existir uma caixa retangular, né? Ou seja, um paralelepípedo reto retângulo que o contenha, tá? E a gente vai definir uma função assim, ó, f de maiúscula de 3 variáveis, definindo assim: ela vai valer fzinho de x, y, z se o seu ponto está no seu sólido E, e ela vale 0, né, se o ponto está em B e não está em E, tá? Bom, deve ter ficado claro, mas a nossa fzinha eu estou considerando de E nos reais, né? E a f maiúscula está definida na nossa caixa retangular, tá? Então a gente define a f dessa forma. Então, né, como eu falei, né, em curso de cálculo avançado a gente vê que dependendo ali da fronteira, tá? Ele fala aqui, ó, se o limite E for razoavelmente liso. Tá? Tem algumas hipóteses ali de quando essas integrais que a gente vai definir aqui vai dar certo. Então a ideia é que vai funcionar assim, ó. A integral tripla sobre E que a gente quer calcular original, né, daquela funçãozinha f, vai ser por definição a integral tripla sobre essa caixa retangular aí, da função f maiúscula, tá? Então, ao invés de calcular a integral sobre E, você vai calcular a integral tripla sobre B que a gente vai calcular, né? Por definição, então é isso, tá? Aí, a gente vai definir algumas classes de conjuntos Z's aqui que a gente consegue calcular a integral tripla como uma integral iterada, tá? De maneira bem semelhante ao que a gente fez lá para as integrais duplas, né? Naquelas regiões tipo 1 e tipo 2, tá? Então vamos lá. Quando que o seu E vai ser dito uma região do tipo 1? Então lembra, E é um sólido no espaço tridimensional. Então a gente vai falar que ele é do tipo 1 quando a gente consegue escrever ele, né, os seus pontos são da forma x, y, z, em que o z, vou começar com z, está entre o gráfico de duas funções contínuas de x e y, o 1 e o 2 de x, tá? Em que o xy, né, então vai variar em d. Quem é d? D é a projeção do sólido sobre o seu plano, tá?
Então, ó, você tem um sólido aqui no espaço tridimensional, certo? Se você olhar, ó, todos os pontos aqui do sólido azul estão contidos entre a parte de cima, né, que é o gráfico da função U2, que depende de XY, e a parte de todos os pontos também estão acima, né, dessa face de baixo aqui, digamos assim, né, que é o gráfico da função U1, tá? U1 e U2 são funções de duas variáveis, cujo domínio, no caso, que a gente considera exatamente como sendo a projeção do D sobre E, do E sobre o plano XY, né? Então D é a projeção do E sobre o plano XY. Lembra de projeção ortogonal, né, que a gente vê lá em G1, Geometria 2. A gente vai pegando retas perpendiculares ao plano XY, passando por pontos do sólido E. Essas retas vão intersectar o plano XY em algum ponto. Aí você vai fazendo isso para todos os pontos do E, você vai passando uma reta perpendicular ao plano XY. E vai colecionando todas as interseções dessas retas com o plano XY. No final você vai formar essa figura aqui, ó, que nós chamamos de projeção ortogonal de E sobre o plano XY, tá? Então uma região é do tipo 1 quando você consegue expressar ela assim, né? É o análogo das regiões tipo 1A das integrais duplas quando a gente estudou, tá? Aí vamos lá. Como que a gente vai calcular aquela integral tripla? Essa integral tripla aqui. Nesse caso, você vai primeiro integrar a sua f, sua função que você quer calcular a integral, como uma integral iterada em relação a z. Então, como usual, você vai enxergar essa função como uma função de três variáveis, só que você vai olhar o x e y como constante e integra em relação a z, tá? Aí os extremos de integração são os pontos lá, o 1 de xy, o 2 de xy. Então aqui onde eu circulei de vermelho serão expressões que dependem de xy, né, que são funções de x e y, tá? Quando você acabar de resolver essa integral amarela aí, o resultado vai ser uma função que depende só de x e y. Então vai sobrar o que? Uma integral dupla dessa função, de uma função de duas variáveis. Vai sobrar uma integral dupla depois que você calcular essa integral amarela aqui. Integral dupla sobre D, em que D é a projeção de E sobre o plano XY, nesse caso, tá? No caso de região tipo 1. O que acontece? Então sobrou uma integral dupla. Aí, você tem que lembrar uma coisa. Integral dupla, para calcular, não é sobre qualquer região que a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue calcular integrais duplas em casos bem particulares, quando a sua região, no caso ali D, ou é um retângulo, ou é na região tipo 1 ou tipo 2, no sentido lá de integral dupla, né, das aulas anteriores, ou um retângulo polar, né? Isso que a gente vai fazer. Então, aí, depois desse primeiro passo, então você vai ter que olhar ainda se a projeção, né, é uma região sobre a qual a gente consegue calcular a integral dupla. Então não é simplesmente olhar o E e achar, ele é a região tipo 1. Você tem que ver se ele é a região tipo 1 e ver se a projeção sobre o plano XY é uma região tipo 1 ou tipo 2, no sentido lá que a gente viu lá atrás, de integral dupla, né? Para conseguir calcular a integral tripla. Aí, nós temos, só diminuir o espaço aqui, que olhar se a projeção, no caso que é o D, tá? A parte de baixo aqui, se ela é do tipo 1 ou tipo 2. Se ela é do tipo 1, igual a gente aprendeu, é porque todos os pontos são da forma xy, em que o x varia de A e B constantes, e o y está contido entre os gráficos de duas funções, uma g1 de x e uma g2 de x. Então, isso é a região tipo 1. É uma região no plano, em que o x varia entre duas constantes e o y varia entre o gráfico de duas funções que dependem de x, tá? Então, nesse caso aqui, ó, geral, é uma região tipo 1, né? O seu sólido E é do tipo 1, né? Porque o z varia entre os gráficos de duas funções que dependem de x e y, e a projeção é uma região tipo 1. Então, combinando o que a gente acabou de definir aqui com o que a gente estudou lá as integrais duplas,
essa integral tripla vai se tornar essa integral iterada aqui, ó, né? E a gente vai resolver assim. Primeiro você vai calcular essa integral em relação a z, você vai enxergar x e y como constante. Depois de resolver isso aí, vai sobrar uma expressão que depende só de x e y. Aí você vai calcular essa integral de dentro aqui, ó, em relação a y. Então lembra, só tem x e y ali, né, nesse passo. Então você vai enxergar x como constante e integra em relação a y. O resultado vai ser uma função que depende só de x. Aí no final você calcula a integral, que vai ser uma integral aqui de função de uma variável, né? Você vai integrar uma função que depende só de x. Tá? Então, quando a sua região do tipo 1, teu sólido do tipo 1, perdão, sólido, o E lá, que está no espaço tridimensional, ele é um sólido do tipo 1. E a projeção é do tipo 1, você vai calcular a integral desse tipo. Então já dá para perceber qual vai ser a dificuldade de calcular as integrais triplas. É olhar para o sólido e ver em qual casa vai encaixar. Porque esse preço vai ver se você consegue projetar ele em algum dos três planos coordenados, de modo que essas projeções sejam do tipo 1 ou tipo 2, né? Então nesse caso aqui, o sólido é do tipo 1 e a projeção é do tipo 1. Só que pode acontecer a sua projeção ser do tipo 2. Quando que é do tipo 2 essa projeção, né? Nesse caso aqui, ó, o D, ele está é o conjunto constituído por todos os pontos x e y, em que o y varia entre duas constantes c e d, e o x varia entre o gráfico de duas funções contínuas, h1 de y e h2 de y, né? Então todos os pontos aqui x, y de d, você tem que o x sempre está entre o y sempre está entre c e d, e o x está entre h1 de y e h2 de y, tá? Aí utilizando o que a gente aprendeu da integral dupla, essa integral tripla vai se tornar isso aqui, ó. Então, como usual, primeiro você vai integrar em relação a z, aí vai sobrar só uma função que depende de x e y. Aí depois você vai integrar em relação a x. Vai virar integral iterada no usual, né? Certo? O que acontece? Isso aqui então nós temos duas possibilidades para, digamos assim, de ordem de cálculo de integral tripla sobre uma região, sobre um sólido de tipo 1, né? Por quê? Tipo 1, eu vou dizer que é do tipo 1, que eu consigo projetar sobre o plano XY, tá? Só acontece, aí a projeção você tem que ver se ela é do tipo 1 ou tipo 2, certo? Agora tem ainda mais outras duas possibilidades. Você pode projetar o E no plano XZ, aí você tem que olhar se a projeção nesse plano é do tipo 1 ou tipo 2, e você também pode projetar o sólido E no plano YZ. Aí você vai ter que olhar essa projeção se ela é do tipo 1 ou do tipo 2. Então, transformar a integral tripla numa integral iterada, vamos ter 6 possibilidades. Beleza? Bom, pessoal, então para encerrar, né? O seu sólido E pode ser do tipo 2. O que significa? Significa que o E é o conjunto constituído por todos os pontos x, y, z, em que o x está contido entre o gráfico de duas funções contínuas que dependem de y e z, né? E o y e z estão em D, em que D é a projeção do sólido E sobre o plano coordenado YZ. Tá? Então você vai pegar o E, projetar ele sobre o plano YZ. Tá? Aí você vai conseguir calcular essa integral tripla utilizando essas integrais iteradas se essa projeção for uma região tipo 1, tipo 2. Aí cuidado que aqui os pontos no D dependem de y e z. Então a região tipo 1 aqui, o y está contido entre constantes e z varia entre os gráficos de duas funções contínuas. Se o D ser do tipo 2, significa que o z está contido entre duas constantes, sei lá, c e d, e o y varia entre o gráfico de duas funções contínuas.
né? Então aqui tem mais dois tipos de integrais, duas formas de calcular a integral, né? Duas possibilidades para a gente conseguir calcular aquela integral tripla, tá? Finalmente, o integral triplo do tipo 3, né? Uma região tipo 3, significa o quê? Que nosso E, você consegue escrever ele como um conjunto constituído por todos os pontos x, y, z, em que agora o y, né, está contido entre os gráficos de duas funções contínuas que dependem de x e z. E o seu D é a projeção do E, né, em que o x e o z variam no D, que é a projeção do E sobre o plano xz. Então os pontos do D aqui são pontos da forma xz, né? Aí para conseguir calcular a integral tripla utilizando essa forma de enxergar o E, né? Você vai ter que escrever o D como uma região tipo 1, tipo 2, né? Tipo 1, o x está contido em constantes e o z varia entre os gráficos de funções contínuas que depende de x. Ou se o D for uma região tipo 2, significa que o seu x varia entre os gráficos de funções contínuas que dependem de z e o z varia entre duas constantes. Tá? Bom, então, basicamente no final das contas, a gente vai cair na integral tripla desse tipo aqui, ó, né? Ou variando a ordem aqui do x, y, z, dependendo se você escreveu o seu E, seu sólido E lá como uma região tipo 1, tipo 2, e se as projeções são tipo 1, tipo 2. Então você vai ter 6 possibilidades aí para cálculo de integrais triplas, né? Vai transformar a integral tripla numa integral iterada ali, mas de 6 maneiras diferentes, tá? A partir de agora, então, eu vou resolver exercício com vocês, tá? Fazer alguns exemplos, beleza? Bom, pessoal, vamos lá então resolver o primeiro exemplo, né? Vamos calcular essa integral tripla aqui, ó, de zdv. Quem é o E? Então, sobre qual sólido a gente vai calcular? E é o tetraedro sólido limitado pelos 4 planos. Então, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Ou seja, os 3 planos coordenados, né? O xy, o yz e o xz. E esse plano aqui, ó, x mais y mais z igual a 1. Certo? Bom, já fala aqui, né, ó, o nosso sólido é o tetraedro. Então, no caso aqui vai ser o tetraedro ali no primeiro octante. Por quê? Vamos fazer aqui no GeoGebra. Então, vou colocar primeiro o plano x mais y mais z igual a 1, ó, tá aqui. Então, o nosso sólido está contido entre os planos x, y, xz e yz. E esse plano aqui. Então, ó, dá pra ver ali, ó, vai ser esse tetraedro aqui, ó, no primeiro octante, né? Lembra, x é esse eixo vermelho é o x, o verde é o y, né? Aí, pra ficar mais fácil enxergar, vou colocar ele aqui, ó. Vou apagar esse, tá? Então, vou apagar esse plano também, tá? Então, se você olhar, esse é o nosso E, tá no espaço tridimensional. Vamos tentar fazer como uma região tipo 1. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que projetar ele no plano x, y. Ou seja, aqui, ó. Se eu tirar o zoom, ó. Esse aqui é um triângulo, né? Vou até virar assim, ó. Mais fácil enxergar, né? O plano coordenado, ó. A projeção vai ser esse triângulo aqui. Se você olhar essa reta aqui, ó, que passa pelos pontos 1, 1, é qual reta? Se passasse pela origem aqui, ó, é menos a identidade, né? Seria a reta menos x. Só que como a gente deslocou uma unidade para cima, você somou 1, né? Então é a reta menos x mais 1, ou seja, 1 menos x, tá? E aqui é a reta y igual a 0. Aí o x vale 0 a 1. Então vai dar certo essa projeção, né? Se você projetar isso aqui sobre o plano xy, isso aqui é a região tipo 1, né? Porque o x vale 0 a 1 e o y varia entre gráficos de duas funções contínuas, depende de x, né? É a constante y igual a 0 e a reta y igual a 1 menos x. E o nosso E? Você consegue colocar ele entre o gráfico das funções contínuas que depende de x e y? Consegue sim, né? Ó. O z varia de 0, né? Que é o plano z igual a 0, né? Que é esse plano aqui. Até esse plano aqui, que é esse plano x mais y mais z igual a 1.
né, que você consegue escrever como z igual a 1 menos x menos y. Tá? Ah, eu não mostrei aqui no plano. Mas isso aqui é o D, tá? A projeção. Que é o... Quando eu olhei assim, né? Dá pra ver certinho, né? Tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó. Nosso E, então, é constituído por todos os pontos da forma x, y, z. Em que x e y estão em D. Em que D é a projeção de E sobre o plano x e y. E o z varia de 0 até 1 menos x menos y. Tá? Então, note que D, só observação antes, você sempre vai ter que fazer dois desenhos, tá? Um tridimensional para olhar se o E é uma região tipo 1, tipo 2, né? Encontrar ali os intervalos de variação ali, digamos assim, do Z e do Y ou do X, né? Depende de como você está projetando e qual plano coordenado. E tem que olhar a projeção também, se ela é do tipo 1, tipo 2, igual a gente fez aqui, né? A gente viu que o E é do tipo 1 e a projeção dele também é do tipo 1. Então D é uma região do tipo 1. E D não, né? E. Isso aqui é o que a gente está chamando, é uma região do tipo 1. Pois, pelo que a gente viu lá, né? E então é um conjunto constituído por todos os pontos x, y, z do R3, em que x, y estão em D, né? D eu já escrevo quem é. E o z varia de 0 até aquele plano 1 menos x menos y. Tá? Em que D é a projeção de E sobre o plano XY. Certo? É tipo 1, né? Região, o sólido é do tipo 1, né? Região tipo 1, quando você projeta sobre o plano XY, tá? Lembra que, olha aqui que tiver dúvida, tá? Então, a região tipo 1, a gente projeta E sobre o plano XY. Região do tipo 2, tipo 2 tá aqui, ó. Você projeta o E sobre o plano YZ, né? D é a projeção sobre YZ. O que ele está chamando de tipo 3 é quando você projeta o E sobre o plano XZ, tá? Agora a gente tem que olhar a projeção, se ela no sentido lá de integrais duplas é do tipo 1 ou tipo 2. Bom, como a gente já viu, né? Essa aqui é a região tipo 1, né? Aqui, ó. Nesse sentido, né? O x varia de 0 a 1 e o y varia de 0 até 1 menos x. Note que D é uma região do tipo 1. Pois, então a gente consegue escrever o D da seguinte forma. É o conjunto formado por todos x e y pertencente a R2, né? Em que o x varia de 0 a 1 e o y varia de 0 até 1 menos x. Logo, o sólido E, você pode escrever ele assim, ó. É o conjunto constituído por todos os pontos x, y, z em R3, em que... Então, lembra? A gente escreveu aqui, ó, x, y sem D. Mas se o x, y em D, é porque o x está de 0 a 1 e o y de 0 a 1 menos x. Você pode escrever assim, ó. O x varia de 0 a 1. O y varia de 0 a 1 menos x. E o z, tá aqui, ó, varia de 0 até 1 menos x menos y. Beleza? Bom, gente, isso é talvez a parte mais trabalhosa, assim, a gente tem que pensar.
tá? Que você tem que... E tem aqueles problemas, é que às vezes o mesmo sólido, você pode interpretar ele como uma região, mais de uma região, pode ser tipo 1 tipo 2 ao mesmo tempo. Só que dependendo da maneira que você escolha para representar a região, né, fica mais fácil calcular ou mais difícil, tá? Então a parte complicada é conseguir fazer isso. Então expressar o E, aquela integral tripla, né, como uma integral iterada, tá? No nosso caso aqui, guarda, vai dar certo então, tá? Portanto, pelo que nós vimos, né, integral tripla sobre... Qual que era a função? É z, né? Então isso aqui vai ficar integral. Então x varia de 0 a 1. O y varia de 0 a 1 menos x. E o z varia de 0 até 1 menos x menos y. Tá? Ó, sempre calcular primeiro a integral em que a variável está variando em relação às outras duas. Depois, aquela variável está dependendo em relação a uma que sobrou. No final vai ter que ser... A última vai ser sempre entre as constantes, tá? Então vai ficar z dz dy dx, né? Certo? Se eu tivesse visto, por exemplo, isso aqui como uma região do tipo 2, né? Então o y ia variar de 0 a 1, o x ia variar de 0 até 1 menos y. Mesma coisa, né? Aí a ordem aqui inverter, né? Em vez de ser dz dy dx, vai ficar dz dx dy. Tá? Então, só calcular a integral agora. Então, primeiro, ó, como integral iterada. Então, todo mundo já sabe como é que faz, né? Ó, integra primeiro em relação a z. Então, você vai enxergar x e y aqui como constante. Então, outra integral ali, as outras duas integrais iteradas, a gente nem mexe. Agora, uma primitiva de z é z quadrado dividido por 2. Isso aí de 0 até 1 menos x menos y, dy dx. Aí vamos lá fazer conta. Então vai ficar 1 menos x menos y ao quadrado dividido por 2. Menos essa função calculada no zero, que é 0, né? Então, só vou deixar assim, tá? Perdão, eu fiz errado aqui. Pera aí. Ah, fiz certo, né? Aí, esse 2 está dividindo aqui é uma constante. Vou colocar para fora da integral, tá? Então vai ficar meio vezes a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, de 1 menos x menos y ao quadrado dy dx. Aqui tem um quadrado. Agora a gente vai resolver essa integral aqui. Se você quiser fazer a conta, deixa eu ver. Menos x menos y ao quadrado. Eu vou enxergar esse negócio da seguinte maneira. Fica mais fácil. Deixa eu ver. Ah não, vamos fazer como usual aí. Aqui o dx não entra aqui na conta, né? É só essa integral vamos resolver agora. Então, ó, eu tenho que fazer um lance de variável, né? Porque ó, eu tô integrando em relação a y. E aqui, ó, não é y ao quadrado, é alguma coisa, uma função que depende de y ao quadrado, né? Então vou chamar de u igual 1 menos x menos y. Isso implica que du dy é menos 1, né? Então o du é menos dy, né? Então para aparecer um menos dy, a gente tem que multiplicar por menos 1 e dividir por menos 1, certo? Então esse menos 1 aqui eu vou colocar para fora. Então aqui
constante aqui vai aparecer um menos meio, né? Bom, eu vou pôr pra fora, mas... Então vai sobrar integral. Aí o intervalo de integração. Quando o y vale 0, o valor é 1 menos x. Quando y vale 0, 1 menos x calma aí. Quando x vale 1 menos y vale 1 menos x, então o u vai ficar 1 menos x menos 1 menos x. Então vai ficar 1 menos x menos 1 mais x. Então vai dar 0. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Se eu não errei nada, né? Então o intervalo de integração vai ficar esse aqui. Bom, tá certo, vai ficar 1 menos x menos 1 menos x. Aí esse 1 menos x menos y é u ao quadrado, aí tem o menos dy que é du. Dx. Agora essa integral aqui a gente consegue resolver, né? Aí vamos lá. Esse aqui vai ficar menos meio vezes a integral de 0 a 1. Integral de u quadrado é u ao cubo dividido por 3 de 0 a 1 dx. Então isso aí vai dar 1/3, né? Então isso aqui fica menos meio vezes a integral de 0 a 1. Ó, preciso trocar no... Eu não sei porque eu coloquei o 0 a 1 aqui. É 1 menos x a 0. Ó, no 0... calcula no 0 essa função 1 ao cubo dividido por 3. Dá 0. Então vai ficar menos essa função calculada no 1 menos x. Então fica menos 1 menos x ao cubo dividido por 3 dx. Agora calcular essa integral. Vou pegar o menos 1/3 e colocar para fora a integral. Então fica, fora a integral fica menos meio vezes menos 1/3, que dá 1/6. Vezes a integral de 0 a 1 de 1 menos x ao cubo dx. Então aqui, ó, tem que fazer mudança de variável de novo, né? Porque, ó, a gente vai calcular a integral em relação a x de x ao cubo. De 1 menos x ao cubo a gente não sabe. Então vamos chamar 1 menos x de v. Tá bem parecido com o anterior, né? Então deriva v em relação a x. Isso é menos 1. Então dv é menos dx. Então para fazer aparecer o menos dx, tem que multiplicar e dividir por menos 1 isso aqui. Tá? Aí esse menos 1 do denominador é uma constante, põe para fora, então aquele 1/6 se torna menos 1/6, né? Porque é 1/6 vezes menos 1, ou dividido por menos 1, né? Então fica menos 1/6, que multiplica a integral de 0 a 1. Quando o x é 0, o v é 1. Quando o x é 1, o v é 0. Aí 1 menos x é v. Aí dentro da integral aqui tem um menos dx, que é dv. Agora essa integral a gente vai calcular, né? Então isso aqui fica menos 1/6. A integral de v a quarta dividido por 4 de 1 a 0. Então isso fica menos 1/6 vezes 0 dividido por 4, que é 0, menos 1/4. Aí isso aqui vai dar 1/24. Né? Isso aqui é 0. Aí, então no final vai ficar menos 1/6 vezes menos 1/4. Então dá 1/24. A resposta. Vamos lá agora para o exemplo 3. Então vamos calcular essa integral tripla da função raiz quadrada de x quadrado mais e quadrado dv, né? Em que E é a região limitada por esse paraboloide y igual a x quadrado mais e quadrado pelo plano y igual a 4, né? Então, ó, coloquei aqui, né?
plano y igual a 4, né? E o paraboloide y igual a x quadrado mais e quadrado, tá? Vamos tentar escrever esse sólido, né? Ou então sólido essa parte aqui, né? Daqui até o plano. Aqui pra cá não entra. Vamos tentar escrever esse sólido como uma região tipo 1. Então, ó, para isso tem que isolar o z, né? Escrever o z como uma função de x e y, mas estando entre os gráficos de duas funções x e y. Bom, tá aqui o sólido, tá? Então vamos lá, note que ó, esse paraboloide, né, tem essa equação aqui, y igual a x quadrado mais e quadrado. Vamos isolar o z, né? Então nós obtemos que z quadrado é x ao quadrado menos y, né? Então o z ele é mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos y, certo? Na verdade tá errado aqui, né? É y menos x quadrado aqui dentro da... Tá, agora sim. O que acontece aqui? Isso acontece porque a parte de baixo, tá? Vou voltar pro GeoGebra. A parte de baixo aqui, ó, abaixo desse plano XY aqui, tá? Esse plano cinza, ele é os pontos são da forma XYZ, em que o z é menos raiz quadrada de y menos x quadrado. E os pontos do paraboloide que estão acima são da forma XYZ, né, em que o z é a raiz quadrada de y menos x quadrado. Né, com x, o y variando de 0 a 4. Certo? Então essa aqui, ó, pra você entender, aqui é a parte de baixo, tá? Esse aqui é z igual z igual a menos a raiz quadrada de y menos x quadrado, né? Essa parte de baixo. E a parte de cima é z igual a raiz quadrada de y menos x quadrado. Tá? Agora vamos olhar a projeção. Que isso aqui, ó. Se eu projetar lá no plano XY, ó, lembra, isso aqui é o eixo X e em verde é o eixo Y. Isso aqui, ó, é quando eu faço z igual a zero. Então, na equação que você faz z igual a zero, sobra y igual a x quadrado. Aqui no... né? Então essa curva aqui, ó, é a curva y igual a x quadrado. Então essa curva aqui, ó, é a curva y igual a x quadrado. E aqui em cima é a reta y igual a 4, né? Porque é o do plano lá, com o limite aqui, né? Ó, o paraboloide, y igual a 4. Então nesse caso a gente consegue escrever essa projeção como uma região tipo 1, né? Em que, no caso que o x vai variar de menos 2 a 2, né? Que esse ponto aqui é o ponto menos 2, 4, né? Mas que é a curva x quadrado, né? Quando x vale menos 2, y vale 4. E quando x vale 2, y vale 4. Isso aqui também, ó, é o ponto 2, 4. Então x varia de menos 2 a 2. E o y varia de x quadrado até 4. Tá? Portanto, ó, eu tô abusando da notação, escrevendo assim, é uma região do tipo 1. Não é que ela é uma região tipo 1, a gente está vendo ela como uma região tipo 1, tá? Porque você pode, a gente vai ver esse mesmo que a gente vai enxergar ela como uma região tipo 3, tá? Mas é só por vou abusar da notação, tá? É uma região do tipo 1. Porque a gente está escrevendo ela da seguinte forma. Já vou fazer direto, tá? Então, o conjunto formado por todos os x, y, z em R3
em que o x varia de menos 2 a 2, o y varia de x quadrado a 4 e o z varia de menos raiz quadrada de y menos x quadrado até a raiz quadrada de y menos x quadrado. Tá? Logo, então já deu pra ver que vai ficar difícil aqui, né? A integral tripla que a gente quer calcular, que é o que? Raiz quadrada de x quadrado mais z quadrado. Isso vai ficar integral tripla. Vamos lá. O x vai de menos 2 a 2. O y vai de x quadrado a 4. E o z vai de menos raiz quadrada de y menos x quadrado até a raiz quadrada de y menos x quadrado. Dessa. Aí é dz dy dx. Certo? O que acontece é que isso aqui é extremamente difícil de resolver. Tá? Então não é assim que a gente vai resolver. Beleza? Por quê? Bom, quem quiser tentar resolver aí, fique à vontade, tá? Vai dar muito trabalho. Tem uma forma bem mais fácil que a gente vai conseguir fazer, enxergando essa região como uma região do tipo 3. Tá? Bom, pessoal, então a maneira que vai ficar mais simples pra gente resolver essa integral, né? Essa integral tripla aqui, enxergar o E como uma região do tipo 3, tá? Seguinte maneira, então ó, a figura é a mesma, né? Você vai fazer o seguinte, então ó, se você olhar, você pode expressar ela projetando ela no plano XY, perdão, plano XZ, né, que é o plano do eixo X e do Z, né? Se você olhar a projeção, que não, ó, é só até essa parte aqui, tá? Até esse plano Y igual a 4, né? Deixa eu mudar a cor aqui, ver se muda alguma coisa. Ó, vai ser só... Aí daí também não adiantou muito, né? Cor rosa. Então, ó, se você projeta lá, vai sobrar esse disco aqui, ó, centrado na origem, em raio 2, a projeção. Se você olhar também toda nosso sólido E ali, o Y, ó, varia da parábola até nesse plano aqui, ó, rosa aqui, né, que é o y/4. Então o y vai variar de x quadrado mais z quadrado, que é a parábola, até esse plano, né? Então nosso E é o conjunto de todos x, y, z, em que xz está nesse disco de centro na origem raio 2, né, que é a projeção do sólido sobre o plano xz, e o y varia de x quadrado mais z quadrado até 4. Tá? Ó. Essa parábola aqui, né, entre aspas, à esquerda do plano y/4, ela é essa função aqui, ó, em termos de x e z, e ela vai, o nosso sólido vai até y igual a 4. Então, escrevendo, então agora a gente vai resolver mesmo a integral, tá? E como um sólido do tipo 1, sólido ou região, tanto faz, tá? Nesse caso aqui, no caso tridimensional, tá? O livro estava usando região, né? Mas não tem problema não. Tipo 3, perdão. Aqui é tipo 3. Obtemos. Então E vai ser o conjunto formado por todos os x, y, z do espaço tridimensional, em que o xz está em D e o z, e o y, aí logo a gente fala quem é o D, né? E o y varia de x quadrado mais z quadrado, que é a parábola, até
bom, que é aquela parte, um pedaço da parábola, na verdade, né? Até y igual a 4. Então, ó, a gente expressou E como uma região em que x, y está na projeção do E sobre o plano x, y, xe, e o y está contido entre o gráfico das funções contínuas, né, de x e z. Quais são as funções? Sx² mais z² e 4, tá? Em que D é a projeção de E sobre o plano XZ, tá? Então o D é isso aqui, ó. É a parte interior dessa circunferência que eu tô marcando aqui, tá? Esse aqui é o D. Ok? Então vamos começar calculando a primeira integral, depois a gente... Por quê? Ó, no final vai cair a integral dupla sobre um círculo, que é um retângulo polar, né? Então a gente consegue calcular a integral dupla que vai sobrar no final como coordenadas polares, né? Se eu olhar aqui, então, o R vai de 0 a 2, né? O que é a distância dos pontos até a origem. É sempre, no caso que a distância máxima é 2 e a mínima é 0, né? E o ângulo vai de 0 a 2π dos pontos ali. Então, vamos lá. Assim, integral tripla sobre E da raiz quadrada de x² mais z² dv, né? É essa a integral. Deixa eu dar uma olhada aqui, conferir. Isso. Então isso aqui vai ficar o quê? Integral dupla sobre D. Quem é D? D é esse círculo aqui, tá? A gente não mexe nele. Aí a integral, o y vai variar, né? Como a gente tinha visto, de x² mais z² até 4. A raiz quadrada de x² mais z². dy dA. Vamos resolver primeiro essa integral aqui, ó. Tá? Então esse aqui. Então deixa a integral dupla ali, não tem problema. Então vai ficar a integral dupla sobre D. Ó, a integral amarela aqui é em relação a y. Função é a constante, né? Porque só depende de x e z. Então essa integral é tranquila, vai ficar a raiz quadrada de x² mais z² que multiplica y. Aí o y varia de x² mais z² até 4. Aí vamos lá. Esse aqui vai ficar a integral dupla sobre D. Vai substituir no y, né? Então vai ficar 4 vezes a raiz quadrada de x² mais z² menos x² mais z² que multiplica a raiz quadrada de x² mais z². Aí agora a gente coloca em evidência, tá? Essa raiz quadrada aí. Isso aqui vai ficar integral dupla sobre D. Vai ficar 4 menos x² mais z². Isso é 4 menos x² menos z² vezes raiz quadrada de x² mais z². dA. Então agora ficou a integral dupla sobre D. Só que o eixo x e y é x e z, tá? Ó. Esse azul aqui é o eixo z. Então aqui a gente vai usar coordenadas polares. Aí agora lembra, como é que vai ficar? Coordenadas polares se chama... Só que aqui é x e z, né? Então x é r cosseno θ e o z é r seno θ. Lembra também que daí... bom, se você fizer aqui x² mais z², isso vai dar 1, tá? Perdão, vai dar r². Que vai aparecer um seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Aí tem a fórmula da integral, né? Aí lembra aqui, deixa eu pôr aqui, nesse caso, nesse D, nós temos que o R varia de 0 a 2, tá? E o θ vai de 0 a 2π. Então,
em coordenadas polares, isso vai ficar assim, a integral de 0 a 2π, o r vai de menos 2 a 2. Aí, esse 4 menos x quadrado menos z quadrado, você pode escrever assim, 4 menos x quadrado mais z quadrado, vai aparecer aqui, que é r quadrado. Então, dentro do primeiro parênteses, fica 4 menos r quadrado. Aí, raiz quadrada de x quadrado mais z quadrado é r quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de r ao quadrado. Aí, quando a gente faz a mudança lá, aparece um outro r, né? É r dr dθ. Esse r é da fórmula, tá? Quando você vai mudando de variáveis ali para coordenadas polares, vai aparecer r dr dθ. Ok? Aí só transformando esse cara aqui, ó, raiz quadrada de r ao quadrado, como o r é positivo, né, tá de 0 a 2, isso é r. Então, isso aqui é integral de 0 a 2π de 4 menos r ao quadrado vezes r vezes r vezes r ao quadrado dr dθ. Tá? Agora ficou fácil, né? Então aqui vai ficar a integral de 0 a 2π. Onde distribui esse r quadrado? Então vai ficar 4r ao quadrado menos r à quarta dr dθ. Então, ó, calcular a integral de uma função polinomial. Tranquilo, né? Isso aqui vira integral de 0 a 2π de 4r ao cubo dividido por 3 menos r à quinta dividido por 5 dr não, né? De menos 2 a 2 dθ. Bom, vai dar muita conta, na verdade. É tranquilo, mas dá conta. Vamos lá, substituindo 2. Então vai ficar 4 vezes 8, 32 terços. Menos 2 à quinta. 32, né? Deixa eu ver. 2 ao cubo é 8, vezes 2 é 16, vezes 8 é 32, isso. Aí, isso menos a função calculada no menos 2. Então fica menos 32 terços, né? Que é menos 8 vezes 4. Menos... Opa, que vai ficar menos 32 quintos. Então mais 32 quintos. Dθ. Então, ó, 32 terços menos 32 terços. Então é mais 32 terços, né? Então 32 terços mais 32 terços dá 64 terços. Aí menos... bom, não sei. Vamos ver, né? Menos 32 meios. Menos mais 32 meios é 32 meios. É menos 32 meios. Não, menos 32 quintos. Menos 32 quintos. Então, menos 64 quintos. Dθ. Deixa eu ver... Fazendo a conta aí. O mínimo entre 3 e 5 é 15, né? Então vai ficar 5 vezes 64. 15 por 3, 5 vezes 64 dá 320. 15 dividido por 5, 3. Dá 180, 192. Isso aqui dá 28 quinzeavos. É isso? Não, pera aí. 28 não, né? 128. Integral de 0 a 2π, 128 quinzeavos. Dθ. Bom, isso aqui vai ficar tranquilo, é 128 quinzeavos, que é constante, vezes a integral de 0 a 2π. Eu podia ter resolvido isso aqui antes, né? Então vai ficar 128 quinzeavos. Aí, vezes θ de 0 a 2π. Então fica 2π menos 0, que multiplica 128 quinzeavos, ou seja... Como é que eu ligo depois? Não, pera aí, errei alguma coisa ali.
128, 15 avos. 15 por 3, 5. 320. Faltou um dividir por 2, alguma coisa aqui. Oito, 32 terços. Tem 2.500. 180 não é 2. É 8 mais 120, 128. Ah, gente, achei o erro aqui, ó. Copiei errado ali. O intervalo aqui é de 0 a 2. O R vai de 0 a 2, tá? Então aqui eu tenho que pagar tudo. Aí as contas ali vai ficar até mais simples. Até aqui tá certo. Por isso tá parecendo duplicado os negócios ali no final. Então, ó. Calculando o 2, está calculado aqui. Menos a função no 0. Que vai dar 0, né? Então vai ficar menos 0. Deteta. Aí fazendo as contas aí, ó. O mínimo ali dá 15. 15 dividido por 3, 5 vezes 32 dá 160. Agora 15 dividido por 5, 3 vezes 32 dá 96. Isso dá 64 quinzeavos. Certo? Então isso aqui vai ficar 64 quinzeavos, que multiplica a integral de 0 a 2π de θ. Então isso aqui fica 64. Integral de 1 de θ é θ, de 0 a 2π. Então continuando, ó. Isso aqui fica 64 quinzeavos, que multiplica 2π menos 0. Isso aqui dá 2π. 2π vezes 64 dá 128π, né? Tudo isso dividido por 15.